no sertão árido do Ceará, durante a década de 1930, a poeira e a miséria moldavam a vida. O sol castigava a terra rachada, e o Estado era uma miragem distante. Nesse cenário de abandono, um homem simples e de fé profunda, chamado José Lourenço, reuniu ao seu redor homens e mulheres famintos de pão e de esperança. Eles não pediam muito, apenas um lugar para viver, trabalhar e rezar em paz. Nascia assim a comunidade do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, um oásis improvável. Ali, o trabalho era coletivo. A terra, antes estéril, florescia com roças de milho, feijão e algodão. O gado se multiplicava. As regras eram simples. Todos trabalhavam, todos comiam. Não havia dinheiro, nem cercas que dividissem a propriedade. Apenas a partilha, a solidariedade e a fé no Padre Cícero e no beato José Lourenço. A comunidade cresceu, atraindo famílias de todo o sertão, gente que fugia da fome e da exploração dos coronéis. O Caldeirão se tornou um refúgio, um exemplo de que outra forma de viver era possível. E isso começou a incomodar. Para os latifundiários da região, aquela organização comunitária era uma afronta, um perigoso exemplo de autonomia que ameaçava o poder secular dos donos da terra. Como podiam os pobres viver sem patrão? Como ousavam prosperar sem se curvar? O medo se espalhou como fogo na palha seca. Para a Igreja Católica, a liderança espiritual de um leigo como José Lourenço era vista como fanatismo, uma dissidência perigosa. Começaram a surgir os boatos, as acusações. Diziam que o Caldeirão era um reduto de fanáticos comunistas, de monarquistas que queriam restaurar um império perdido. A comunidade, que só queria viver em paz, foi transformada em um inimigo, uma ameaça à ordem, à propriedade e à fé oficial. O governo de Getúlio Vargas, em pleno Estado Novo, ecoou essas acusações. A narrativa estava construída. A pequena comunidade de agricultores pobres foi pintada como um perigo para a segurança nacional. A decisão de agir foi tomada em gabinetes distantes, por homens que nunca pisaram naquele chão seco. A primeira investida veio por terra. Em 1936, a polícia foi enviada para desmobilizar o Caldeirão. Sob a mira das armas, os moradores foram obrigados a assistir à destruição de tudo o que haviam construído. As casas feitas de taipa e esperança foram incendiadas. As plantaquês, que garantiam o sustento de centenas de famílias, foram queimadas. Os animais foram confiscados. O sonho coletivo era reduzido a cinzas. Expulsos, os sobreviventes buscaram refúgio em outro lugar, ainda mais isolado. Mas a perseguição não cessou. O Estado não se contentou em dispersar. Ele queria aniquilar. Em maio de 1937, a ordem final foi dada. Desta vez, o ataque viria do céu. A Força Aérea Brasileira foi mobilizada. Aviões militares, símbolos da modernidade e do poder do Estado, sobrevoaram o sertão. Para os moradores, aquelas máquinas no céu eram um presságio terrível, um sinal do apocalipse. O zumbido dos motores cortou o silêncio do sertão. E então, as bombas caíram, não sobre um exército inimigo, mas sobre homens, mulheres e crianças, sobre caças humildes, sobre um povo desarmado que só queria o direito de existir. A poeira subiu, cobrindo o sol. O som das explosões ecoou pelos vales, misturando-se aos gritos de terror e desespero. Não houve confronto, houve um massacre.
uma operação de extermínio conduzida pelo próprio Estado contra seus cidadãos. Quantos morreram? Os números oficiais são incertos, perdidos, deliberadamente apagados. Alguns falam em centenas, outros em mais de 1000 corpos foram deixados para trás, sem sepultura, sem nome, sem direito à memória. Após a destruição, veio o silêncio, um silêncio imposto pela força, pelo medo. O massacre do Caldeirão foi sistematicamente apagado dos livros de história. Os sobreviventes traumatizados foram proibidos de falar sobre o que aconteceu. A história foi enterrada junto com seus mortos. Não houve investigação, não houve responsáveis, não houve pedido de perdão. O Estado que matou foi o mesmo que garantiu o esquecimento. A história do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto é uma ferida aberta na memória do Brasil. Ela nos lembra que o poder, quando se sente ameaçado, é capaz de uma brutalidade sem limites. Revela um país que, por diversas vezes, voltou suas armas contra seu próprio povo, destruindo comunidades inteiras em nome de uma suposta ordem. Esquecer o Caldeirão é permitir que a injustiça se repita. Lembrar é um ato de resistência. É dar voz aos que foram silenciados. É entender que a luta por terra, por dignidade e por justiça no Brasil é uma história longa, marcada por sangue e resistência. A poeira que subiu naquele dia de 1937 ainda paira sobre nós, como um lembrete sombrio do que nunca mais pode ser esquecido. Obrigado por assistir. Se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas, inscreva-se no canal.